e depois nós já vamos ouvir a ministração do evangelista irmão Douglas. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Quero louvar a Deus pela oportunidade, pela vida do nosso pastor presidente Wagner Medina, a todos os pastores, amigos, bispo, pastor Abraão, pastor Gilvan, os irmãos que nos acompanham de Carazinho, todos que vieram, Douglas que vai estar ministrando daqui a pouco, os missionários, é um prazer revê-los. Me sinto muito honrado mesmo. Estava com saudade de vocês. Mas Deus é bom, Ele aprove Ele nos trazer até aqui. Amém? Queridos, muito ligeiro. Lucas capítulo 19, versículo de número 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19, verso 12. Diz assim a palavra do bom mestre. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e depois voltar. E chamando 10 de seus servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Até aí. Meus queridos, Jesus, ele acabara de ter um encontro com Zaqueu. Está partindo a rumo de Jerusalém. Uma multidão cerca Jesus e agora os olhos daquela multidão estão voltados ao Mestre, pensando que a qualquer momento o reino do Messias se estabeleceria e o Senhor tomaria o governo de Roma, entregaria ao seu povo, só que eles esperavam algo passageiro. E Jesus, ele não veio estabelecer nada passageiro, mas sim, ele veio estabelecer algo eterno. Jesus, entendendo isso, ele começa a falar uma parábola, fazer uma comparação, paradoxo, entre alguma coisa muito comum da terra, para ensinar verdades do reino dos céus. E agora ele fala que um certo homem, ele veio, e esse homem ele veio decidido, esse homem nobre ele veio decidido a tomar um reino e ser coroado rei. E logo após isso acontecer, ele vai pegar algumas moedas de ouro, que a Bíblia, algumas traduções diz moedas de ouro, outras traduções diz mina, que é equivalente a 100 denários, a 100 dias de trabalho de um homem, e vai entregar a seus servos. O servo aqui no original é escravo. Escravo, os irmãos sabem que não tem direito a nada, a não ser a obedecer. Jesus, ele estava falando dele mesmo. Ele vem e ele vai ser coroado rei. Ele vai vir buscar a coroa que nenhum dos grandes homens de Deus que se levantaram no Antigo Testamento conseguiram tomar de volta. A coroa qual que Adão e Eva perderam dentro do Éden. Nenhum dos grandes homens de Deus conseguiram tomar essa coroa de volta. Mas agora, esse homem nobre, ele vem para uma terra remota e ele vem decidido a tomar o reino de volta para entregar aqueles a qual são seus servos. Olha só, os irmãos sabem que no Gênesis capítulo 3, depois que o homem e a mulher pecam, a queda da humanidade, nasce abrolhos e espinhos. Então o tipo da coroa do diabo são os espinhos. Jesus, ele veio para morrer, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não aceitaram. Ele veio para a cruz,
Ele veio para ser crucificado, mas o seu povo não o aceitou. Ele veio sabendo que se entregaria, e seria a maneira, a forma de tomar o reino de volta. Jesus, ele não veio esperando que os homens dessem a ele uma coroa de prata, que significa salvação e resgate, nem uma coroa de bronze, que significa justiça de Deus, muito menos uma coroa de ouro, que significa a realeza e a glória de Deus. Mas ele veio para tomar a coroa que o homem perdeu lá dentro, das mãos de Satanás. Que coroa era essa, pastor? A coroa dos espinhos. Não existe a possibilidade de um espírito vir sobre essa terra sem que ele tenha um veículo para habitar. Jesus, ele está nas mãos de Pilatos. Pilatos manda açoitar Jesus por causa dos costumes dos romanos, para depois liberar. Só que Jesus sabe que isso não vai acontecer. Ele está na fortaleza Antônia, sendo açoitado, e a Bíblia vai nos dizer que os soldados romanos vestem Jesus com púrpura, colocam sobre ele uma coroa de espinhos, segundo diz Flávio Joséfos, com espinho de 7 centímetros, eles colocam na cabeça do mestre. Esse é o momento que acontece o retorno do reino. Como eu falei, a coroa de espinho representava a autoridade do diabo, logo após que o homem e a mulher entregar. Mundo visível, mundo visível. Soldados romanos debochando de alguém que havia sido derrotado e está humilhado. Mundo invisível, ou mundo espiritual. O diabo estava entregando a coroa na cabeça do mestre, e dentro do Messias, o Espírito Santo gritava dizendo: tomamos de volta o reino que a coroa da criação perdeu. Para me chamar o Douglas para orar agora. Só que a Bíblia diz que ele chama os seus servos e ele entrega uma moeda de ouro, equivalente a 100 dias de trabalho de um trabalhador. Só que, como eu disse, o original aqui é escravo. Escravo não tem direito a nada. Só que, mesmo assim, ele dá um investimento. Escute. Que momento é do investimento, pastor? Se escravo não tem direito, esse é o momento da crucificação. Aonde se abre a sexta dispensação chamado graça, nós não tínhamos o direito de estar aqui, nós não tínhamos o direito de estarmos fazendo missão, de estarmos adorando o mestre, mas os portais da graça se abriram e ele investiu na sua igreja dons espirituais, oh aleluia. 2 minutos e eu encerro, meu mestre. 10 servos, o investimento de uma moeda. O primeiro ele vem, a Bíblia diz que ele vem. Se ele deu, ele vem. Ele vem buscar aquilo que ele deu e o lucro sobre aquilo que foi investido naquilo que ele deu. Primeiro servo, 10 moedas a mais. Parece muito, mas perto do rei não é nada, porque ele recebe e se agrada, mas ele diz assim: porque faturasses, ganhasses bastante, eu vou te dar 10 cidades para que você governe sobre elas. Tudo que eu faço para ele sempre será pouco sobre aquilo que ele faz para mim. Segundo, 5 vezes mais. E o terceiro, pega essa para terminar. O terceiro esconde num lenço. Ele coloca suas desculpas. Eu não posso fazer, não tem jeito, não tem como fazer. Ele guarda aquilo que o Senhor deu numa terra improdutiva. E terra improdutiva não produz.
Então o mestre vem e diz: eu vou te julgar pelas tuas palavras. Mas por que você não deu para o banqueiro? Eu viria, receberia aquilo de volta que eu te dei, o lucro do depósito no banco. Escute, a obra missionária, se eu não posso ir no campo, de alguma forma Ele me deu para investir. Se eu não sei pregar, de alguma maneira Ele me deu para investir em pregadores. Se eu não sei cantar, alguma forma Ele fez, mas Ele me deu para investir. Que banco é esse? Quando o faraó recebe o sonho dos 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez e 7 anos de prosperidade, ele recebeu algo de cima. Só que ele não tinha condições de administrar aquilo que ele tinha. Então o que ele faz? Ele manda chamar um garoto lá dentro da cadeia e deposita aquilo que Deus deu para ele sobre a vida do garoto. É o banco que revolucionou o mundo em seu tempo. Então eu quero te dizer, se você não pode ir para o campo missionário, invista na AME Luz das Nações, que aquilo que o grande homem, que o rei te deu, ele vai vir buscar. Douglas, vem até aqui, Douglas. E outra coisa, não tenha medo de investir, porque o que desceu, ele caminha na eternidade. Então ele está nos 3 tempos. Ele conhece o teu passado, Ele está no teu presente, Ele sabe aonde você vai no futuro, fazendo o investimento daquilo que Ele confiou em você. Amém?